A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos dar aqui continuidade ao estudo que nós iniciamos aqui no livro de Hebreus. Nós fizemos o capítulo 1, falamos da superioridade de Jesus sobre os anjos, ou melhor, estamos falando, Porque no capítulo 2, o autor continua falando dessa superioridade de Jesus. Então, só para a gente falar do capítulo 1 um pouquinho, o que estava sendo expressado ali no capítulo 1 é que o autor de Hebreus, ele manda essa carta aos seus compatriotas, ao seu povo, por isso Hebreus, E quem está mandando aqui era um hebreu nessa carta. A gente não sabe exatamente quem é o autor dessa carta, mas parece ser o apóstolo Paulo, Tem até uma discussão teológica aí nisso aí, porque o autor ele não deixa a assinatura no final, Então a gente não sabe se é o apóstolo Paulo, mas a linguagem é muito parecida com a dele, nessa carta. Então no capítulo 2 ele dá continuidade é como se ele estivesse dando continuidade no capítulo 1, Ou melhor, é continuidade, porque ele continua falando a respeito de anjos aqui, da superioridade de Jesus, que Jesus está acima dos anjos, Por que ele está dizendo isso? Porque o povo hebreu, eles eram muito apegados aos anjos, até mesmo porque eles tinham razão disso, de serem assim, porque a lei foi dada para Moisés através de anjos, Através de anjos lá no Sinai, lá no Monte Horebe, Que é os 10 mandamentos, toda aquela lei ali mosaica ali, A lei que até hoje nós estamos debaixo, não estamos debaixo daquela lei porque Cristo cumpriu aquela lei para nós, mas aquela lei ela continua valendo inclusive, Mas como nós temos Cristo que cumpriu para nós, nós obedecemos a Cristo e uma vez obedecendo a Cristo, nós cumprimos aquela lei, não nós, porque Cristo cumpriu por nós, por isso nós cumprimos a lei. Então nós não cumprimos por nós mesmos, mas como nós obedecemos a Cristo, cremos na morte e ressurreição de Cristo, e recebemos Ele para nossas vidas como Senhor e Salvador de nossas vidas, Recebemos a obra redentora dele em nossas vidas, então nós cumprimos aquela lei através de Cristo, entendeu? Dá para entender isso? Através dele é que nós cumprimos, porque nós mesmos não somos capazes, Mas então essa lei continua valendo, porque ela vai até Cristo e Cristo em nós, Ou seja, Cristo cumprindo essa lei, ela vem para nós também, O que é a lei? Respeitar pai e mãe, nós temos que fazer isso, Continuamos fazendo isso. Honrar, pai e mãe. Amar a Deus acima de todas as coisas, Acima de todas as coisas mesmo. Esse é o mandamento que está ali, Nós não conseguimos fazer isso, mas por isso estando em Cristo, Ele nos justifica, Quando nós erramos, em alguma coisa, fazemos algo que não está dentro daquilo que está pedindo ali, por isso precisou dele vir, Nós não amamos o próximo como a nós mesmos, mas nós precisamos fazer isso, nós tentamos, mas Deus vê a nossa vontade de fazer, Então Deus, percebendo essa vontade de fazer, Ele nos justifica por causa da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Da obra dele. A obra dele tem esse efeito para nós. Não nós vamos sair por aí fazendo o que é errado, porque nós temos que observar aquilo que está em Mateus 5, 6 e 7, Ali está o sermão do monte, Jesus dá um ensinamento ali do nosso bom proceder, Nós precisamos ter um bom proceder em nossa vida, depois que nós recebemos o Senhor, entendemos o que Ele fez por nós, e nós precisamos ter um bom proceder a partir daí. Esse bom proceder é que está tudo ligado com aquela lei ali, só que nós não conseguimos ter esse bom proceder perfeito igual o Senhor Jesus teve, mas é por isso que entra a obra dele em nossa vida e nos justifica, É isso que acontece. Então nós vamos introduzir no capítulo 2, do livro de Hebreus aqui, para a gente dar continuidade aqui no estudo. Nós já postamos o vídeo do capítulo 1, e vamos postar o capítulo 2, vamos fazer o estudo do capítulo 2 agora, tá? Então vamos ler o primeiro, vamos iniciar aqui no capítulo 2. Por esta razão,
importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Veja que texto interessante aqui, né? Ele começa falando, por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Quais são as verdades ouvidas, né? Para que delas jamais nos desviemos. As verdades ouvidas aqui que ele está dizendo é porque o livro ele foi escrito ali por volta do ano 60, por aí, depois do Senhor Jesus Cristo, né? Ou seja, os judeus estavam tendo uma grande tendência em voltar esses cristãos hebreus, né? Eles estavam tendo uma grande tendência em voltar para as práticas judaicas, que é o sacrifício de animais. Eles estavam meio que se apegando a isso, pela influência que havia naquele tempo ali e a grande perseguição a eles, né? Eles estavam tendenciosos a voltar, por isso essa carta vai para eles. Aí o escritor está dizendo, por esta razão, não importa qual razão, é pelo que ele falou no capítulo anterior, né? Que Cristo ele é superior a anjos. Quer ver em qual versículo vai estar no capítulo anterior? Anterior vai estar no versículo 5 do capítulo 1, vai estar escrito, pois a qual dos anjos disse jamais, Deus nunca disse dos anjos, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Deus nunca falou isso para os anjos, mas para Jesus ele falou, quando João Batista estava batizando o Senhor, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Deus nunca falou isso para os anjos, mas para o Senhor Jesus ele falou. Ou seja, ele está dizendo isso. Esse é maior, porque um filho é maior do que aquele que é criado apenas, né? Os anjos são criaturas de Deus, são criados por Deus, mas Jesus, ele é o Filho de Deus, em carne, né? Em carne ele é o Filho, ou seja, é maior. Quem tem mais autonomia? Não é o filho dentro de uma casa, é o filho ou aquele que está fora? Veja lá aquela história lá, a bíblica, inclusive, do filho pródigo, que o pai, ele mata faz aquela festa, né? Ali em comemoração à volta do filho pródigo. Por quê? Porque é o filho, né? O filho tem grande importância, né? É mais do que os anjos, por isso, porque ele sai da genitária, vamos dizer, da genitária, das entranhas de Deus, né? Os anjos foram criados por Deus, mas o Jesus não, ele sai das entranhas de Deus. Então, ele está acima dos anjos, né? Esse é o parecer que o autor quer passar aqui. Então, nesse capítulo 2, no versículo 1 aqui, e no versículo 1 ao versículo 4 aqui, então nós entendemos isso, né? Qual que é a razão? Por qual ele diz, por esta razão importa que nos apeguemos, mas por que precisamos apegar mais, com mais firmeza nessas verdades? Porque nós sabemos que ele é maior do que os anjos, né? Esse é aquele da promessa, isso que ele está querendo dizer para eles, né? No versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, primeiro pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelo que ouvimos, o que ouviram, né? Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres. Não foi assim que Jesus não fez vários milagres junto com eles ali, né? Jesus, ele curou os cegos, ele curou os coxos,
Ele ressuscitou os mortos, né? Ele ressuscitou Lázaro, né? Foram vários milagres que eles presenciaram, né? E por distribuições do Espírito Santo, ou seja, não teve lá em Atos 2, né? Aquele revestimento do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo, aquele poder do Espírito Santo sobre eles, não teve ali? Segundo a sua vontade. Ou seja, eles presenciaram tudo isso. É disso que ele está falando aqui. Está falando, não deixe essa verdade para trás. Não esqueçam disso. Mantenham firmes. Não volte, não retrocedam. É isso, não retrocedam nessa fé. Esse é o caminho. Esse mesmo que é o caminho. Vocês já estão no caminho. Porque não desanime, não. O sentido é esse, não desanime, né? Então ele continua aqui no versículo 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. De glória e de honra o coroaste e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. De quem que ele está falando aqui? Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda deixou fora do seu domínio, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, veja, é ele, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Veja que bonito isso. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que não foi para anjo que foi feita essa promessa. Onde é que está isso aqui? Que o homem, esse versículo 6 aqui. Antes alguém, em certo lugar, deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres? Isso está no livro de Salmos, tá? Antes, alguém em certo lugar. Salmo 22, 2, não, Salmo 8, né? Está no Salmo 8. Isso está no Salmo 8, no do versículo 4 ao 6. Está escrito isso lá. Então ele está citando o que está em Salmos aqui. Foi a respeito de Jesus que estava dizendo lá em Salmos. Isso que ele está falando. Vocês não têm o costume de ler Salmos? Vocês não leem lá que está escrito isso lá? Fizeste por um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste e o constituíste, ou seja, fez uma constituição sobre as obras das tuas mãos. Vocês não sabem disso? Essa carta está dizendo isso para aqueles hebreus. Ele está meio que puxando a orelha deles. Vocês não lembram disso que está lá nos Salmos? Todas as coisas sujeitaste debaixo dos teus pés. Está escrito lá em Salmos. Ora, desde que, aí já vem um comentário dele, ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ora, porém ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Por que não vemos todas as coisas a ele sujeitas ainda? Porque o nosso corpo, ele ainda tem a natureza pecaminosa. Nosso corpo, ele ainda é pecador. Ele ainda tem a natureza adâmica do primeiro homem, que é da queda, né? O homem quando ele caiu. O nosso espírito já foi regenerado, já foi remido, né? Já foi resgatado, né? Foi redimido, né? O nosso espírito, o homem interior, ele já tem a comunhão com o Senhor através do Espírito Santo que ele nos deu, né? Agora o homem exterior, que é o eu exterior,
esse ainda tem a natureza terrena. Por isso que ainda falta ainda, ele não está totalmente sujeito a ele, né? Porque nós estamos ainda fazemos às vezes a vontade da carne. Aí você de repente pergunta assim, mas Jesus não tirou o pecado? Ele não é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo? Não, mas lá não está escrito que tirou o pecado do mundo. Quando João menciona isso, João Batista, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando diz que tira o pecado do mundo, está dizendo que tirou o pecado do mundo. Parece soar meio estranho, mas é isso mesmo. Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, em que sentido que eu quero dizer isso? Porque ele veio do primeiro momento, para quê? Para trazer o homem de volta àquela comunhão plena que o homem tinha, que o homem perdeu lá no Éden, lá no início, né? Nos tempos antigos, né? Quando Deus fez o homem, ele tinha uma comunhão, ele vinha na viração do dia, né? Então, ou seja, Jesus veio trazer isso de volta. O pecado, você pode substituir por erro, o erro que o homem cometeu, né? Ele cometeu ele direto com Deus, uma desobediência a uma ordem direta. Deus falou, não coma daquele fruto, porque ele vai abrir os seus olhos para algo que vai te fazer morrer. Em outras palavras, seria isso. Porque eu vou ser obrigado a cumprir aquilo que eu disse antes. No dia que você comer, certamente você morrerá. Então não coma, porque senão você vai morrer. Morrer significa o quê? A morte chegar é o afastamento. A morte aqui seria o quê? Seria você estar longe do seu Criador. Ou seja, houve uma ruptura ali. Isso é morte. Porque Deus, ele é vida, né? Ele é vida. Se ele é vida e você está longe da vida, você só pode ter atraído para você a morte. Porque você está longe da vida, né? Houve uma ruptura. Para voltar a fazer essa ligação, Jesus é o religare. Ele é a religião que salva, né? Inclusive. Porque religar significa religião. Religião significa religar. Então ele é o que religa o homem de volta ali, a Deus. Ou seja, trazendo de volta para aquela comunhão ali. Só que Jesus não fez isso completo ainda. Essa obra não está completa ainda. Por que ela não está completa? Por causa que falta a parte exterior. Essa parte exterior, é o que está dizendo aqui, que nesse versículo, agora, porém, ainda, não, versículo 8, né? Na parte B. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a eles sujeitas. Não está sujeitas todas as coisas, porque nós ainda pensamos em fazer o mal. Só que nós fazemos o mal não premeditado mais. Aquele que tem Cristo não faz o mal, mas premeditado, não premedita o mal. Ele cai, às vezes, na tentação que vem, né? Por isso que o Pai Nosso, lá está escrito lá, não nos deixe cair em tentações, porque as tentações, elas continuam existindo, e elas vão nos tentar. Então, às vezes, nós temos deslizes e caímos nela. Então, quando nós caímos nela, nós temos o Jesus Cristo, o Senhor, né, para nos resgatar dali, porque nós já cremos, já recebemos a obra dele nas nossas vidas, né? Ou seja, nós já temos o Espírito Santo em nós, para nos conduzir, nos ajudar contra essas tentações, né? Mas mesmo assim tem hora que nós desobedecemos ele e caímos nela. Quando nós caímos, nós temos que pedir socorro. Senhor, nos ajuda a sair disso. Ele vai e nos tira dali e nos volta de novo para o caminho, esse caminho é Cristo, é Jesus, que quando ele declara, eu sou o caminho e a verdade e a vida, é um caminho mesmo que você está trilhando, né? Até o dia em que você largar esse corpo para trás, que é o corpo pecaminoso, aí você entra na eternidade. Ou seja, se for na época da ressurreição, no tempo da ressurreição, entra na eternidade. Se não, ao meu entender na Bíblia, nós estaríamos dormindo, né? Morremos, né? No caso, o apóstolo Paulo chama isso de sono, né? Dormimos, né? E depois ressuscitaremos no dia ao ressoar da última trombeta, né? E aí então estaremos com o Senhor para sempre. Esse é o sentido aqui desse resgate, né, que Jesus fez. Ele fez o resgate. Então, o que ele veio fazer na cruz? Ele veio resgatar o homem interior, ou seja, a comunhão com o homem interior nós já temos, que é com o nosso espírito com o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, né?
já temos essa comunhão. Mas o homem exterior, ele ainda quer as coisas terrenas, porque ele não foi transformado ainda. Mas um dia ele será transformado. Lá no livro de Coríntios, não me lembro se é o 1 Coríntios ou o 2 Coríntios, está escrito lá, que a morte será tragada pela vitória. Né? O último inimigo a ser vencido é a morte. Né? Mas quando que vai ser isso? Depois da ressurreição, depois do milênio, que está escrito lá, aí é que será vencida a morte, né? Ou seja, a morte não vai durar muito tempo aí ainda. Mas nós voltando aqui para o texto aqui, não está todas as coisas ainda sujeitas ao Senhor, né? Por enquanto está o homem interior sujeito a Ele, porque nós cremos, recebemos Ele, estamos sujeitos no nosso homem interior, né? O homem exterior ainda está sujeito ao pecado ainda peca. Então, como que eu explico ali que Jesus não tirou esse pecado? Mas Ele tira, é o poder de Deus que tira o pecado. Ele não tirou, porque você ainda peca, mas Ele tira esse pecado. Agora, o pecado que Ele tirou, né, foi aquela culpa que o homem herdou do primeiro homem lá que desobedeceu a ordem direta de Deus. Aquele pecado, Ele tirou. Aqui, todo aquele que crer no sacrifício de Jesus, recebe a obra dele na sua vida, ele não tem mais aquela culpa da desobediência primeira, né, primitiva ali, daquela primeira desobediência do homem. Então, o que ele tem a partir dali, desse momento que ele é um novo homem, que ele recebe o Senhor e passa a ser um novo homem, ele passa então a ter nele o Espírito Santo, né, como forma de o novo nascimento, ele nos dá um novo Espírito. Então, o Espírito Santo passa a habitar nesse Espírito em nós, né? E o nosso corpo, então, passa a ainda querer as coisas terrenas, é claro, mas nós vamos dominar ele agora. Cabe nós dominar. Romanos 7, né? Romanos 7 fala isso. Nós precisamos dominar o nosso corpo. Né? Tem que dominar o corpo, porque para conseguirmos estar enquadrando dentro daquilo que está lá em Mateus 5, 6 e 7. Que é o Sermão do Monte, que é muito importante você estudar Mateus 5, 6 e 7. Ali é o bom proceder de um cristão, entende? Claro que tem coisas ali que é hipérbole, você precisa saber lá, quando Jesus fala algumas coisas, ele soa em um certo exagero, porque é hipérbole, né? Existe hipérbole ali, mas é só você saber estudar com cuidado que você vai conseguir entender o que está lá, entendeu? Então, vamos versículo 9. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco de tempo, sido feito menor que os anjos. Jesus ele foi trazido para menor do que os anjos, quando ele estava aqui na terra, né? Jesus, por causa do sofrimento, da morte, foi coroado de glória e honra. Por quê? Porque ele ressuscitou, para que, pela graça de Deus, provasse a morte. Por todo homem, morreu a nossa morte. Porque quando é falado lá em Gênesis que o homem, no dia que ele comer daquele fruto, ele morrerá, ou seja, isso precisava cumprir nos homens, é morrer mesmo. Então, Jesus veio para morrer essa morte, né? Mas ele ressuscita como sinal de que o homem agora, que aquela morte, ela foi para ele, né? Foi para ele, no nosso lugar. Mas nós morremos também. Mas aí nós não morremos a morte eterna, porque até Jesus estávamos desligados de Deus, o homem interior também. A partir dali, o homem interior, que é o Espírito, ligou de volta a Deus. Ou seja, agora tem uma esperança, tem um fio de esperança, que é Jesus. Uma porta abriu para nós entrar nela. Ele é essa porta. Não tinha nenhuma saída. Estava morto, pronto, e acabou, né? Morria e acabava o corpo, né? Ou seja, quando Jesus vem, é uma esperança para a humanidade. Ou seja, agora tem uma porta para entrarmos nela e entrarmos para a eternidade. Aí realmente provarmos da eternidade com o Senhor, né? Ou seja, tudo que era o plano antes, ele volta a ser aqui com Jesus. É isso que acontece aqui. Esse que é a graça de Deus. Isso que é a graça de Deus, entendeu? Às vezes as pessoas confundem a graça de Deus com coisas materiais, e não é. A graça de Deus é isso. É a salvação que Ele nos dá de graça, o resgate, né, desse mundo caído que nós vivemos nele para a eternidade. Isso Ele fez de graça por nós, porque nós não tínhamos como, nós estávamos, vamos entender, nós estávamos num beco sem saída, não tinha saída para a humanidade, né? Ou seja, não tinha como sair daqui,
Aqui é um império da morte, mas ele nos transportou, nos trouxe para o seu reino, o reino do Filho amado. Ou seja, agora tem uma saída, tem uma esperança, né? Isso é muito bom, porque saber que tem uma esperança, que não vamos estar aqui, que a vida não vai terminar aos 80 anos, aos 100 anos, que tudo vai acabar. Então isso é lindo, isso, a esperança que nós temos em Cristo, que quando morrermos, né, fecharmos nossos olhos aqui, nós estaremos esperando o dia da ressurreição para entrar na eternidade. Isso é maravilhoso saber disso, né? Então, vamos aqui para o versículo 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Muitos, não é todos, está vendo? É muitos, não é todos que vai aceitar isso. Aperfeiçoar-se, repara aí, aperfeiçoar-se por meio de sofrimento, o autor da salvação deles. Ou seja, Jesus é o autor da nossa salvação, né? E ele aperfeiçoou. O que é aperfeiçoar? Né? Nós somos perfeitos? Não somos. Ninguém é perfeito. Mas Jesus nos aperfeiçoou, porque para Deus nós precisamos ser perfeitos. Mas não tem como ser perfeitos por nós mesmos. Mas Ele nos aperfeiçoou. Por isso que quando nós erramos, caímos em tentação, Ele nos resgata para nos manter nessa perfeição diante de Deus. Não por nós mesmos, porque por nós nós não somos nada, não conseguimos nada. É Ele que nos faz. Então a perfeição está nele. E uma vez que nós estamos nele, então nós provamos dessa perfeição dele. Ele vai nos justificando. Quando você é uma pessoa justificada diante de Deus, então você tornou perfeito. Entende? Não é que você está sendo por você mesmo, é Jesus que está nos aperfeiçoando. Entendeu? É muito bonito isso. Então, eu fui até o versículo 11 agora, né? Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Pois tanto os que santifica, o que é santificar? É separar. Ele nos separa, né, para o seu reino. É isso. Mas tudo depende do nosso querer também. Primeiro ele nos toca, ele nos chama, e aí depende do nosso querer. Nós queremos estar nesse reino, o reino dele, né? E aí então, o que acontece? Como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Como assim, irmãos? Porque quando ele se tornou filho, ele nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, em Cristo nós somos todos irmãos. Por isso nós cumprimentamos assim, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, meu irmão, né? Porque irmão em Cristo, porque Cristo é o mais velho. Agora, Cristo é Deus? É claro, em carne é o Filho. Agora, o que estava em Cristo, é claro que é Deus. E quando ele ressuscita, ele volta a ser o que era antes. Não vou explicar isso aqui agora, porque tem polêmica em cima disso. Mas só serviria para ser para pagar a dívida humana se fosse o próprio Deus, né? Porque humanos não poderiam pagar. Deus não aceitava sacrifício de humanos, né? Então, nenhum humano podia pagar a dívida. Então, Deus ele vem e se faz homem, né? E ele paga a dívida para ele mesmo, em favor da humanidade. Entendeu? É uma conta que ele mesmo pagou em favor da humanidade, mas pagou para ele mesmo, que a gente devia para ele. Ele vem e paga a conta para ele mesmo. Entende? Então, Jesus, carne, é o Filho, a parte carne, mas o que estava nele, toda a plenitude corpórea de Deus habitava nele, né? Toda a plenitude divina habitava nele. Só que ele se esvaziou de sua glória, esvaziou para caber ali dentro daquela casa que é o corpo dele, né? E aquele corpo foi para a sepultura, né? Levou o pecado na cruz, recebeu o pecado da humanidade, dando a legalidade para morrer, né? Porque senão nem morrer, porque ele cumpriu a lei, não ia nem morrer, porque ele cumpriu aquela lei, a lei é que apontava para matar, ou seja, ele cumpriu ela, então a lei não podia apontar.
ele foi receber o pecado da humanidade. Quando ele recebeu o pecado da humanidade, aí sim, a morte encontrou a legalidade, matou ele. Ele desceu para a sepultura, na sepultura ele sepultou a culpa da humanidade, e aí ficou sepultado e ele ressuscitou e nos deu a vida que é a vida do Espírito Santo, né? O Espírito Santo é a vida dele, né? Nos deu essa vida que nós temos hoje, que é essa chama, essa esperança que nos faz crer e entender, ter essa convicção, é uma fé convicta de que iremos para a eternidade, né? Um dia esse corpo vai ser transformado, na ressurreição ele ressuscitará, e nós entramos na eternidade com o Senhor. É isso. Vamos continuar. Versículo 12, dizendo, que eu fui até, ele chama de irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. É só para terminar o versículo 12. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Ou seja, isso aí é uma declaração que está em Salmos, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Ou seja, Jesus, ele fez o que se fez carne. Por quê? Por que Deus vem e se faz carne? É porque senão Satanás ia falar: não, o pecado deles vai continuar aí, porque não apareceu ninguém sem pecado aí para poder pagar essa dívida. Não tinha nenhum que não tinha pecado, né? Porque a dívida não podia ser paga por pessoas que não errassem, né? Por isso que Deus vem e intervém, né? Deus intervém na humanidade, né? Vem e se faz conhecido através de Jesus e vai lá e morre no lugar deles, vou pagar com a própria vida e vou resgatá-los. Ou seja, é isso. No versículo 15, e livraste todos que... versículo 14, né? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. E livraste todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Veja, agora surgiu uma esperança aqui, né? Aqui que entra a questão da esperança. Todos tinham pavor da morte. Hoje, a gente não tem mais esse pavor. Quem é cristão, quem serve o Senhor, não tem medo da morte, não pode ter. Esse ter medo da morte significa o quê? Não é que você não vai procurar um recurso para a sua saúde, que ninguém quer sentir dor, nem nada disso, né? Mas você também não vai ficar temendo, com medo de morrer e tal. Para quê? Um cristão não precisa disso. Porque quando você morrer, você sabe que você tem a vida eterna. Você está em Cristo, né? Então, é até para encorajar os irmãos aí que estiver vendo o vídeo aí, vendo o estudo aí, não pode ter medo da morte o cristão. Ele, claro que ele vai buscar a medicina, se precisar, ele vai buscar os recursos, mas não com essa questão de, nossa, eu tenho medo de morrer, porque senão, para com isso. Você tem a vida eterna em Cristo Jesus, então você não precisa temer a morte, né? Antes você não tinha esperança, mas hoje você tem esperança. Nós temos a esperança, né? Agora 16, pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, parece anjos de novo aqui, vendo? Mas socorre a descendência de Abraão. Está vendo? Ele não socorre a anjos, socorre a descendência de Abraão. Por que ele está dizendo isso? Está dizendo que socorre aos homens. Agora, quem são os descendentes de Abraão? Ele está falando da descendência de Abraão aqui porque os hebreus eram descendentes na carne de Abraão. Mas os descendentes de Abraão não é só, inclusive nesse livro aqui a gente percebe isso, tá? Romanos e Hebreus, a gente percebe isso e entende isso. Que os filhos de Abraão, existem os da livre, né, e os da escrava. Se permanecer, em Gálatas vai dizer isso também, em Gálatas que a gente aprende isso melhor. Se os judeus, o apóstolo Paulo chama a atenção lá, dos judeus lá em Gálatas, dizendo para eles: se vocês permanecerem debaixo da lei, vocês são considerados filhos da escrava, que é a H, né? Porque vocês estão na carne ainda. Mas se permanecer,
entenderem o Evangelho e receberam o Senhor Jesus, a obra do Senhor, aí eles são filhos da livre, porque foram libertos, né? A livre aqui, no caso, aqui é uma simbologia ali, né? Uma alegoria, simbologia da Sara, né? E H. Porque nós entramos, nós que não somos judeus, nós entramos na promessa de Abraão, quando Deus fala lá em Gênesis, né? Ele fala lá em Gênesis o quê? Em ti abençoarei todas as famílias da terra, né? Todas as famílias. Então, todas as nações, né, serão abençoadas em ti. Ou seja, ali é uma promessa para todas. Então, os filhos de Abraão não é só os da carne, são na parte do espírito, né? Porque por isso nós somos declarados filhos de Abraão, que é na parte do espírito. Então, Abraão tem muitos filhos, não só os da carne, mas também nós. Então, quando a gente vai estudar as duas casas de Israel, a gente entende que houve ali uma junção do reino do sul com o reino do norte, né? Que o reino do norte é Efraim, né? Que fica ali representado por Efraim, são as 10 tribos que se misturam com as nações. E o reino sul fica com Judá e Benjamim, né? De onde Jesus vem, né? Jesus vem da tribo de Judá ali. Mas veja que Efraim é que se mistura com todas as nações do reino do norte. E esse reino do norte que é responsável para fazer essa união das duas casas de Israel. É um outro estudo, muito bonito, inclusive, mas é onde nós entramos, né? Por isso que hoje o apóstolo Paulo ele vai chamar a igreja de Israel de Deus. Por que Israel de Deus? Porque agora fez a junção das duas casas, né? Efraim está na parte de cima ali, né? Ele vai se juntar com as nações, né? Vai se juntar com as nações que não são judias, que são os gentios, né? E os gentios então acabam entrando junto com Efraim. E nós somos os que entramos com Efraim também, né? E nós somos os gentios. E os gentios então se tornam filhos de Abraão também, mas aí pela fé, né? É muito bonito isso, mas não é um outro estudo, né? Mas é aprofundado e bonito. Mas só para a gente entender esse versículo aqui. Aí vamos para o 14, né? 14. Eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Já fui o 14, né? Visto, pois, que 14 agora. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, que eu já li aqui, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, eu já vim até o 15, é o 16 agora, né? Pois ele, evidentemente, não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Veja, então Jesus, ele sabe das nossas dificuldades, ele sabe das tentações que nós passamos, né? Então, por isso ele veio para provar para quem? Provar para o diabo que ele sabe das tentações que nós passamos, que ele passou aquilo que nós passamos, as dificuldades humanas que nós passamos, ele passou elas, né? Ou seja, as vontades da carne, Jesus tinha as vontades da carne, porque se ele não tivesse as vontades da carne, não seria sacrifício, né? Ele tinha as vontades, só que ele não submeteu a elas, ou seja, ele andou retamente dentro da lei, né? Cumprindo a lei, aquilo que os judeus não conseguiam cumprir, eles estavam com a lei, eles não conseguiam, ele foi lá e cumpriu tudo aquilo para eles e para a humanidade. Toda a humanidade que recebe esta obra,
né? Não está lá em João? Todo aquele que e fez que todo aquele que crê, né, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? Porque os judeus, parte deles rejeita. Essa rejeição deles acaba fazendo com que os gentios entram, né? Porque ali ele veio para os seus e os seus não receberam, não é isso que está escrito em João? Os seus não receberam, mas todos os que receberam, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Que é isso? Que não importa agora se é judeus ou se é gentios, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus, todos que creem na obra e recebem essa obra redentora. Agora, essa obra, o que é essa obra? Né? Gosto de falar sempre isso aqui. Gosto sempre de estar citando isso quando eu estou dando estudo. A obra é a morte, ressurreição e a vida de Cristo que vem para nós. Isso é a obra de Deus, né? A morte é tomar ou a culpa da humanidade, levar sobre si, ou seja, toda a enfermidade aqui não é o câncer, não é isso não, isso aí é outra coisa. Isso é algo que Jesus ele cura pela justiça dele, pela bondade. Mas a enfermidade aqui é a enfermidade do pecado, que trouxe todas as mazelas para a humanidade. Ele tomou sobre si a culpa que traz isso para nós, né? que vem fazendo com que a humanidade sofra tanto aí, né? E nós sofremos por causa disso. Ele assumiu essa culpa, né? Ou seja, a culpa de toda a humanidade está nele, foi para ele. E ele levou isso para a cruz, encravou isso na cruz e sepultou isso. Isso é a obra. E ressuscitou, deixou isso sepultado lá. E ressuscitou ao terceiro dia, e ele ressuscitou e ficou sepultado. A culpa que estava contra nós ali está sepultado. Então, ou seja, está paga a dívida, né? E ele ressuscitou e nos deu a vida, que é o Espírito Santo, o Espírito dele que está em nós. Ou seja, nos deu essa ligação. Então, é isso. Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo estudo, se Deus quiser.